Aleluia. Nós vamos ler ali no projetor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Podem se assentar. Aqui nós vemos uma conversa entre Deus e Satanás, falando sobre Jó. E nós conhecemos a história de Jó, nós sabemos que ele foi um homem fiel, reto, temente a Deus, e o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo que ele era alguém que vivia baseado na verdade, que era reto, íntegro e que era alguém que buscava se desviar do mal. E Satanás vem, na presença de Deus perguntando: mas será que não é porque tudo vai bem com ele que ele te serve? E se a gente tirar os bens, e se tirar tudo que ele tem, será que Jó vai continuar te adorando? E nós vemos aí, nessa passagem, que Deus permitiu que Satanás se levantasse contra a vida de Jó e retirasse dele todos os bens, tudo aquilo que antes era abençoado, e Jó passou por muita dificuldade, perdeu tudo, só não perdeu a vida, porque Deus disse a Satanás que contra a vida de Jó ele não poderia tentar. Mas contra os bens, contra a vida financeira, contra a família dele, ele foi sim provado e perdeu tudo quanto tinha. E durante a história de Jó, a gente vê ele perdeu os filhos, ele perdeu as riquezas, ele perdeu as finanças e se desestabilizou na vida familiar e perdeu tudo quanto tinha, somente não perdeu a vida. Mas o que eu quero chamar a atenção para nós nessa noite, quando eu estava lendo essa história de Jó, Deus me mostrou, e não é assim, tão difícil da gente perceber, porque ficou muito claro ali nos versículos. Duas visões sobre uma mesma pessoa. Nessa passagem que nós lemos, nós vemos a visão de Deus sobre Jó e a visão de Satanás sobre Jó. Ambos estavam falando de uma mesma pessoa, mas cada um cita características diferentes. Deus vem dizendo que Jó era irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e que evita o mal. E Satanás, por outro lado, vem dizendo que Jó era alguém interesseiro, que só servia a Deus por aquilo que Deus dava para ele, que só estava buscando a Deus porque tinha tudo do bom e do melhor, porque tudo que a sua mão fazia prosperava. Então a gente vê aqui duas visões diferentes sobre uma mesma pessoa: a visão de Deus sobre Jó e a visão de Satanás sobre Jó. E aqui nas palavras de Satanás a gente percebe ele dizendo que Jó só servia a Deus porque era protegido, porque era abençoado, porque era próspero. E a gente entende aqui que ele estava chamando Jó de interesseiro, de oportunista e que só estava na presença de Deus por aquilo que ele tinha. Porém, lendo mais um pouco da história de Jó, a gente vai perceber que Deus olha para Jó e enxerga, além daquilo que ele tem, enxerga o coração de Jó. E diz para Satanás: pode tocar, pode mexer nas finanças, pode mexer em tudo que ele tem, porque eu sei que o meu servo é irrepreensível,
íntegro, reto e que teme ao Senhor. Então aqui a gente vê duas visões diferentes sobre uma mesma pessoa. E no decorrer da história de Jó, a gente vê também os amigos de Jó se aproximando para tentar ajudar ele na sua caminhada. E eles vêm até a presença de Jó, ficam ali por um tempo em silêncio, observando o lamento e todo o sofrimento de Jó. Aí vocês imaginam alguém que perdeu todos os filhos, tudo que tinha, todas as bênçãos que havia recebido. Imagina a situação daquele homem. E aí os seus amigos vêm até ele para tentar ajudar. E se colocam ali ao lado de Jó, em silêncio, observando todo o sofrimento dele. Mas num dado momento da história, Jó se levanta com muito choro, com muita lágrima e com alguns desabafos. E os seus amigos, eles resolvem se voltar contra Jó, tentando ali solucionar o problema de Jó. Eles olham para Jó e falam, não, mas tem que ter alguma coisa. Deve ter algum pecado, deve ter alguma coisa. E eles começam a acusar Jó de pecador, de estar sendo punido por alguns erros. Eles começam a dizer que deve ter sido encontrado em Jó falta de integridade. Eles observam em Jó alguém que cultiva o mal e que pode estar impuro. Aqui a gente vê então uma outra visão de alguém sobre Jó, que é a visão dos seus próprios amigos. E Jó então ali começa a ouvir tudo aquilo que os seus amigos dizem contra ele. Mas alguma coisa deve ter errado. Você deve ter cometido algum pecado. Algo errado você deve ter feito. Deus deve ter achado impureza no seu coração. Provavelmente você andou cultivando o mal. E eles começam a acusar Jó, por aquilo que ele estava vivendo. E a gente vê em Jó, capítulo 12, nos versículos 4 e 5, Jó dizendo assim: eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. O que Jó está dizendo aqui? Eu tenho sido motivo de riso e de zombaria. Então, até os amigos de Jó, que foram ali para ajudar, acabaram contribuindo para a tristeza de Jó, acusando de serem ali um pecador, de ter cometido algo, de ter cometido algum erro e de estar sendo impuro. E ele se tornou ali motivo de riso e de zombaria diante dos seus amigos e daqueles que observavam a sua situação. Então a gente vê aqui também uma outra visão sobre a mesma pessoa. E aqui é uma visão distorcida dos seus próprios amigos. Eu andei pensando lá em casa, eles não conviviam com Jó? Eles não conheciam a vida de Jó? De onde surgiram então essas acusações? Por que ali resolveram dizer para Jó então que ele devia estar fazendo algo errado? Eles não eram alguém que convivia com Jó? Se eles conviviam com Jó, eles conheciam a índole, o caráter e o coração de Jó. Mas, mesmo assim, eles tentaram ali, eles falaram algumas coisas para Jó de forma distorcida, uma visão distorcida dos seus próprios amigos. E a gente vê no capítulo 13 de Jó, nos versículos 4 a 7. Jó falando sobre isso. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Jó então está dizendo, seria melhor se vocês ficassem calados, porque calados vocês se passariam por sábios. Mas vocês estão se colocando como médicos que não curam ninguém. As palavras de vocês não curam ninguém. Não tem trazido alívio, não tem trazido descanso. E seria melhor se vocês permanecessem calados. E lá no capítulo 19 também, nos versículos 1 a 6, a gente vê também Jó falando como foi difícil. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes,
Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Aqui Jó está dizendo, não tem sido fácil, vocês têm me quebrantado com as palavras de vocês, vocês têm me machucado com as palavras de vocês, mas eu sei que foi Deus que me quebrantou. Eu sei que tudo que eu estou passando é por permissão de Deus. Jó sabia o Deus que ele servia e sabia como estava a vida dele, como estava o coração dele. Ele tinha certeza da vida íntegra e reta que ele levava diante de Deus. E seus amigos não entendiam isso. E aqui ele está dizendo, né, como tem sido difícil ouvir as palavras de vocês. E o conselho para nós nessa noite é, não sejam como os amigos de Jó. Quantas vezes nós também nos colocamos nessa posição de acusadores, daqueles que procuram erros nos outros, daqueles que querem acusar, daqueles que querem condenar. E olhando para alguém, nós julgamos muitas vezes, sem conhecer a fundo a história, a trajetória, tudo aquilo que a pessoa está passando e até mesmo tudo dentro da vida dela. Nós julgamos pelas circunstâncias que nós vemos. Quantas vezes nós nos colocamos, assim como os amigos de Jó, certamente tem algum pecado. Se está passando por isso é porque alguma coisa errada fez. Mas o conselho de Deus para nós hoje é que a gente não se coloque nessa posição como os amigos de Jó. Porque nós não conhecemos o íntimo e o coração de cada um dos filhos de Deus. Então, nós nessa noite precisamos tomar cuidado, porque o nosso discurso, ele pode estar contaminado por sentimentos errados, sentimentos destruidores. Assim como nós vimos, Satanás olha para Jó e vê Jó como alguém interesseiro e oportunista. Será que nós também, olhando às vezes para o nosso irmão, também não achamos nele alguém interesseiro e oportunista? Será que nós também não estamos nos colocando na posição de acusadores, daqueles que sentam do lado para ajudar e daí a pouco já estamos atrapalhando, já estamos trazendo sofrimento? Deus quer que a gente se coloque em posição de sabedoria para auxiliar, para tratar com misericórdia e não somente para acusar e para apontar os erros de alguém. O nosso discurso pode estar contaminado por sentimentos errados, sentimentos de inveja, sentimentos de acusação, sentimentos de egoísmo. E eu falo nós porque eu também me incluo. Como seres humanos, nós somos tendenciosos a julgar o outro por aquilo que nós vemos de fora, a julgar o outro pelas circunstâncias que ele está vivendo. Quantas vezes nós olhamos para alguém que está passando por alguma dificuldade, passando por alguma provação, e nós estabelecemos ali um pré-julgamento, sem conhecer a trajetória da pessoa, sem conhecer a fundo a história da pessoa, e muito menos o coração dela, porque o coração, o íntimo e o profundo, somente Deus conhece. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa função como igreja é estabelecer o reino de Deus. E um reino, ele não pode estar dividido dentro dele mesmo. Todos nós precisamos agir com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento e com o mesmo objetivo de estar fiéis a Deus, uns ajudando os outros, amando o outro como a si mesmo, para que o reino de Deus se estabeleça de forma plena na terra. Não estou falando para a gente não aconselhar o outro, para a gente não ajudar o outro. E também não estou falando para a gente não ter humildade. Muitas vezes na nossa vida nós vamos sim precisar de alguém que nos oriente, que nos ajude, que nos dê um conselho, que às vezes até nos dê uma palavra dura. Mas nós precisamos ter certeza que essa palavra é enviada pelo próprio Deus, para que a gente não seja motivo de provocar no outro choro, mais dificuldade e mais sofrimento. Então, nós precisamos evitar o pré-julgamento. E nessa noite, Deus está nos convidando a avaliar os nossos pensamentos
e as nossas palavras sobre o outro. Porque as nossas palavras, na verdade, elas revelam a intenção do nosso próprio coração. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós proferimos, revela, na verdade, a intenção do nosso próprio coração. Esse é um lado da história, né? Deus está dizendo para nós, não sejam como os amigos de Jó. Mas se hoje você se encontra na mesma posição de Jó, como aquele que está sendo provado, como aquele que está ouvindo acusações, Deus vai nos dizer nessa noite, lembre-se da visão de Deus sobre você. A gente viu no começo a visão de Satanás e a visão de Deus sobre Jó. E Deus está dizendo nessa noite, lembre-se da visão de Deus sobre você. Jó ali no meio de toda aquela dificuldade, no meio daquele tanto de opiniões, no meio de tanta gente que tentava destruir a vida dele ainda mais, ele se lembrava daquilo que Deus era na vida dele, daquilo que Deus sempre foi. E lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele declara, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então lembre-se da visão de Deus sobre você. Lembre-se daquilo que Deus é, das promessas dele, daquilo que ele já falou em nosso favor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Lá no capítulo 27, nos versículos 3 a 6, Jó diz, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. O que Jó está dizendo? Podem falar, podem dizer o que for, mas a minha retidão diante de Deus vai permanecer. Porque eu sei da minha justiça, eu sei da minha vida e eu sei do meu coração diante de Deus. E eu não vou voltar atrás. A gente sabe, e na história de Jó conta no livro dele, que até sua própria mulher tentou fazer ele blasfemar e dizer que Deus não estava do lado dele. Mas ele se mantém em retidão, em integridade, dizendo, de mim não se apartará a minha justiça. Eu decido continuar com o meu coração buscando ao Senhor, com os meus olhos no meu Redentor, até que acabe o meu fôlego. Enquanto houver em mim sopro de vida e fôlego de vida, eu continuarei lembrando do meu Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Então, se nós estivermos na mesma posição de Jó, sendo provados, passando por dificuldades, nós precisamos nos lembrar do Deus que nós servimos. Em Jó 42, versículos 1 a 5, ele exalta a soberania de Deus, apesar de tudo aquilo que ele estava passando. Ele diz, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que Jó está dizendo? O Senhor é soberano. O Senhor me perguntou e eu vi que realmente o Senhor é dono de todas as coisas. Que coisas maravilhosíssimas sua mão fez. E os meus olhos agora te veem. Porque antes eu só ouvia falar. Mas agora eu estou ali, pertinho, face a face. E os meus olhos veem e compreendem quem é o Deus que eu sirvo. Então Jó ali ele está dizendo, apesar de tudo que eu passei, apesar de toda a provação, apesar de tudo que eu ouvi,
eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o meu Senhor. E lá no versículo 10, nesse mesmo capítulo, a palavra de Deus vem nos dizer que Jó orou pelos seus amigos. Ali nós vemos o coração de Jó diante de Deus. Um coração que temia ao Senhor, que obedecia à palavra de Deus. E ele orou por aqueles amigos que muitas vezes falaram coisas que machucaram ele. E Deus reverteu o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos e deu a ele o dobro do que ele tinha antes. Isso mostra para nós o quê? Que o coração de Jó permaneceu fiel a Deus, apesar de toda a provação e apesar de tudo aquilo que ele tinha escutado, visto e vivido. Então, para nós, a mensagem de Deus para nós hoje é que todos nós vamos passar por provação. Isso é fato. Nós já sabemos que nós estamos aqui e que nós, nessa terra, nós passaremos sim por dificuldades, por sofrimentos e por provações. E algumas provações, assim como a de Jó, nós não vamos conseguir explicar o porquê que nós estamos passando por aquilo. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades na nossa vida que a gente não consegue explicar e dizer o porquê que a gente está passando por aquilo. Mas existem duas coisas que nós podemos fazer quando nós nos depararmos com as provações. Primeiro, não ser como os amigos de Jó, que ao invés de ajudar, às vezes atrapalharam. E segundo ponto, lembrar da visão de Deus sobre nós e das verdades de Deus sobre nós e de quem Ele é. Nós servimos a esse Deus e a palavra de Deus, assim como nós vimos hoje na escola bíblica, ela é o veículo de Deus para falar ao nosso coração. Então, sempre nos momentos de provação, de dúvida, de dificuldade, é aqui que nós vamos encontrar as orientações de Deus e as verdades de Deus sobre nós, sobre os seus filhos e sobre a sua igreja. E é aqui na palavra dele que nós podemos nos apoiar. Então, nos momentos de dificuldade, vamos nos lembrar de algumas verdades de Deus sobre nós. Eu quero ler com vocês algumas verdades de Deus que estão disponíveis na palavra de Deus para nós. Lamentações, capítulo 3, dos versos 20 a 26, a palavra do Senhor diz: minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Essa é uma verdade de Deus sobre nós, que as misericórdias dele não têm fim e que a sua fidelidade, ela é constante na nossa vida e que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. E é por isso que nós não somos consumidos. Então, no momento de provação, nós podemos nos lembrar que as misericórdias do Senhor, elas estão sobre nós e que Deus é quem traz misericórdia, esperança e salvação. Nós podemos nos apegar a essa palavra, né? Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que Deus é aquele que está o tempo todo conosco. João, capítulo 1, versos 12 e 13, vem dizer para nós: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mais uma verdade para a gente lembrar: nós somos filhos de Deus. Se você aceitou a Jesus, se você decidiu estar nos caminhos do Senhor, você é filho de Deus. E isso basta.
Basta, nos momentos de dificuldade, basta a gente lembrar que a gente é filho de Deus. E se nós temos um Pai perfeito, todo-poderoso, certamente Ele está nos vendo. E apesar das provações, Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo nosso Pai. Mais uma verdade de Deus para nós somos filhos. Hebreus 12, versos 7 a 13. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Mais uma verdade para a gente guardar no nosso coração. Além de sermos filhos, aqueles que são filhos vão passar, sim, por provações e por momentos de correção. Mas nós sabemos que Deus faz isso para nos aperfeiçoar. Isso é o que a palavra dele nos diz. Portanto, que nós possamos fortalecer o nosso coração, as nossas mãos e os nossos pés para estar na presença de Deus. E mesmo passando por provações, por correção, por momentos de dificuldade, tudo isso vai ser usado por Deus para nos aperfeiçoar. Romanos 8, 13 e 18. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está difícil? Está sofrendo? Lembre-se que esse tempo é passageiro, que as tribulações daqui são passageiras, para que uma glória maior se revele sobre nós depois. E nós estamos aqui, sujeitos a passar mesmo por aflições, por provações, mas tudo isso vai contribuir, né, para o nosso crescimento em Cristo, porque com Ele nós morremos, matamos a nossa carne, mas pelo Espírito Santo nós somos aqueles que clamamos, Abba, Pai, e que confiamos no nosso Pai, independentemente de qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando. Nesse mesmo capítulo, no versículo 31 a 39, a palavra de Deus nos diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição?
A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é esse sofrimento, essa tribulação e esse problema que vai te afastar do amor do Senhor. Pelo contrário, Ele está usando isso para te aperfeiçoar, para sondar o seu coração e para ver se encontra em você alguém fiel, íntegro e reto na presença dele, assim como foi Jó, que apesar de todo o sofrimento não duvidou, não teve a sua fé balançada, mas esperou com confiança em Deus, naquele Redentor que ele servia e que certamente se levantaria sobre a terra, e que certamente se levantará sobre a terra. E existe uma verdade na palavra de Deus que nós precisamos lembrar todos os dias da nossa vida, independente das circunstâncias que nós estivermos passando. João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que a gente vai perecer? Às vezes parece. Às vezes parece que a gente não vai aguentar. Mas nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer em nosso lugar, para que a gente tenha vida e vida eterna. Amém? Quero convidar vocês a colocar de pé. Lembre-se dessas verdades de Deus nos momentos que a dificuldade chegar na sua casa. Lembre-se de que, como Jó fez,